Isso, eu penso que você está empoderado, portanto você consegue vencer as circunstâncias difíceis na medida em que você reconhece que elas existem. Esses personagens, eles fazem a história. Então, quando é que uma novela dá certo? No meu entender, quando existem bons personagens. Às vezes a gente está, inclusive, dentro da história, perto da história, e não se dá conta. A história passa perto da gente e a gente está distraído e não vê a história. Sou uma intertextualidade viva. Eu leio há 74 anos sem parar. Nós estamos hoje num encontro muito prazeroso ao entorno do livro do Hugo Monteiro Ferreira, Antônio. Estamos com o prazer de receber o próprio Hugo e a professora Eliana, que vão discutir esse livro, uma dinâmica muito interessante. Nós temos a presença virtual de jovens do projeto de teatro que o Instituto Interdisciplinar de Leitura faz com o NEAM, e esses jovens conversaram sobre o livro do Hugo, fizeram dinâmica com o livro do Hugo, e nós recolhemos dessa dinâmica dos jovens alguns elementos que eles gostariam de trazer para o Hugo, que muito trabalhou com o coração deles, de forma muito efetiva, os incomodou de certa maneira. Então nós vamos, ao entorno do livro e com a participação desses jovens, conversar com o Hugo e a Eliana. Eu passo para você, Hugo, para você fazer uma sua apresentação, como você sente esse livro seu e como sente ele nessa dinâmica, nessa recepção que aqui os alunos do NEAM fizeram. Então, inicialmente eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, sempre uma alegria. O livro Antônio, ele é sobretudo ele é um livro forte porque ele tem uma presença que me impressiona muito. Eu o lancei no ano de 2012 e a cada momento ele me traz novas perspectivas, novas possibilidades, novos encontros. O livro narra a história de uma criança com 7 anos de idade que é vítima do que o sistema judiciário brasileiro chama de crimes de pedofilia, e o que comumente nós conhecemos como abuso sexual. E eu escrevi um livro porque eu imaginei que crianças muito pequenas, elas não soubessem falar, nominar, dizer com palavras aquilo que lhes acontecia quando elas eram vítimas de abusamento. Então eu escrevi um livro para ir para a mão do leitor, da leitora, e que uma vez lido o livro, eles pudessem se empoderar, ter empoderamento, e falar aquilo que acontecia com eles na tentativa de que fossem elas e eles ajudados. Então é um livro que demorou muito para ser publicado, até que eu encontrei uma pessoa também muito corajosa, uma pessoa muito especial. Eu dedico o livro a ela, que é a Laura Van Beckel. Na ocasião, ela era coordenadora editorial da Escrita Fina, e ela, assim que leu o livro, ela falou: o livro da mão, e nós decidimos, e o livro de fato ganhou vida própria e caminha muito, tem uma ilustração belíssima. A Camila Carrossini fez uma ilustração muito própria para meu texto, e é isso. Eu tenho muito amor pelo Antônio, um amor impressionante. Então eu fico muito feliz de que os meninos e as meninas do NEAM tenham lido, tenham vivenciado experimentos, a partir da experiência da leitura, como isso mexe com as sensibilidades, as emoções de todas as pessoas. Esse livro ele foi escrito inicialmente pensando em crianças, mas eu tenho tido também a surpresa de que é um livro que tem muito acolhimento com os adultos.
os adultos leem muito esse livro. Todos. Eu nunca tive um sinal sobre esse livro. Assim, uma palavra dita negativa. Depois da publicação dele, ele sempre é um livro acolhido. Acho que a gente conseguiu contar a história de Antônio de uma forma muito simples e ao mesmo tempo muito genuína. Então acho que isso dá ao livro uma singularidade que permite que ele tenha sobrevivência, né? Ele sobrevive nesse universo de leitores, ele tem sobrevivência. Eu queria comentar o seguinte, eu acredito que essa temática é uma temática assustadora. Mais assustadora até para os adultos, porque eles têm essas memórias e têm também o susto com seus filhos. A vantagem foi a habilidade com que você contornou a linguagem para tratar do assunto de forma genuína, como você mesmo falou, mas ao mesmo tempo de uma forma profundamente metafórica, ficcional, simbólica, que ela não se tornou, o texto não se tornou um texto escancarado e ofensivo. Ele toca nas coisas, mas a metáfora é o que está presente na linguagem. E encontrar uma metáfora para isso que não fosse encobertadora, mas que fosse reveladora, é a mágica do livro, para mim. Bem, então nós vamos assim fazer uma dinâmica na nossa fala. Nós vamos ser conduzidos pelos meninos e meninas do NEAN. Ai, que condução boa! Nós vamos assistindo pequenos vídeos da leitura que eles fizeram do livro, da conversa que eles tiveram sobre o livro, de como foram afetados pelo livro. E aí eu convido a vocês, que à medida que a gente for vendo esses pequenos vídeos, que vocês possam reagir a esse vídeo. Quem sabe na esperança de responder a eles e respondendo a eles, responder a tantos, né? Mas mais do que responder a eles, eu acho que fazer pontes de solidariedade com a leitura que eles fizeram, porque certamente o livro fez a eles muito bem, né? Os tocou mesmo, e então a gente pudesse assim, mesmo que virtualmente, estender essa conversa para junto deles, até fazendo que eles se tornem protagonistas mesmo dessa conversa, tá bom? Eu sugiro que a gente pelo menos traga 3 questões para esse bate-papo. A primeira é o próprio tema da literatura infantil juvenil, depois o tema da violência sexual, que está tão colocado no texto, e tudo isso em face à ideia do politicamente correto. Dentro desta ideia, seu livro seria inviável, né? Esse é um tema que deveria estar às sombras e não está, né? Trazido à lume e, como disse a professora Eliana, trazido à lume de forma tão bonita, não é? Dramática, mas tão bonita. Então nós vamos começar com uma síntese da leitura que foi feita junto com os meninos pelo Maurício. Foi feita primeiro uma leitura em que eles individualmente leram o texto, e depois o Maurício leu para eles o texto, fazendo uma dinâmica, tentando recuperar elementos sinestésicos. Eles foram convidados a fazer a experiência de ouvir, tocando e sendo tocados por muitas mãos. Mãos boas, mas por muitas mãos. Então nós vamos primeiro ver essa síntese da leitura que foi feita. Esse trabalho é o trabalho que vem se desdobrando com os meninos do NEAN, não? E o Maurício Fernandes vem fazendo um trabalho de teatro, por isso é que a gente vai ver essas encenações. Isso, né? Esse é um grupo de teatro e leitura que o Instituto faz em parceria com o NEAN. Vamos lá. O que Antônio sabia. Antônio sabia que se falasse para alguém o que a mão fazia, ela faria maldade com a sua mãe e com o seu pai. A mão era forte. Segurava no braço de Antônio e o empurrava para dentro do quarto. Depois fechava a porta.
A mão era má como a bruxa de João e Maria e tinha uma voz feia e um corpo sujo. A mão tinha um nome e tinha um braço. Também tinha uma cara e uma idade. A mão era gente. A mão sabia onde Antônio morava e visitava a casa dele. A mão dizia que era boa e que era amiga. Antes, Antônio pensava que a mão era legal e que gostava de ajudá-lo nas tarefas da escola. Depois Antônio descobriu que não era bem assim. Que a mão era perversa e não queria ajudar, mas fazer coisas ruins. O trabalho muito sério do pai e da mãe de Antônio. O pai e a mãe de Antônio não podiam deixar de trabalhar, então a mão aproveitava o momento em que Antônio estava sozinho e aparecia de repente na casa dele. Vinha sempre bem rápido e ameaçava Antônio e ameaçava a família de Antônio. Os pais de Antônio são estudiosos e trabalham fazendo pesquisa. De vez em quando necessitam viajar para apresentar os resultados de suas pesquisas. Nessas ocasiões, Antônio fica com Olga, uma senhora que trabalha na casa há tempos e viu Antônio nascer. É uma pessoa muito boa e ele gosta muito dela. Quando os pais de Antônio viajam, ele fica triste e sente falta, mas não pode fazer nada. Aceita. Os pais de Antônio sempre trazem presentes para ele quando chegam de viagem. Ele gosta de todos os presentes. O que Antônio não gosta é ter de ficar longe dos pais. Tem medo que os pais voltem a viajar e a mão se aproveite e faça com ele as maldades que já vem fazendo e que Antônio não pode contar a ninguém. Quando os pais de Antônio viajam e ele fica com Olga, ela conta histórias para Antônio dormir e fica perto dele para protegê-lo de qualquer coisa perigosa. Mas ela já está cansada e Antônio sabe que ela não é capaz de enfrentar a mão e suas maldades. Sempre que Antônio fica sozinho, ele se lembra de uma história que Olga contou para ele. A menina enterrada viva. E Antônio tem medo do que a mão faça a mesma coisa com ele. Enterre-o vivo, próximo àquela mangueira que tem lá no quintal da casa dele. O que os pais de Antônio não entenderam. Os pais não entenderam. Mas Antônio fez um escândalo quando soube que eles viajariam e que dessa vez ele ficaria na casa dos tios, um casal amigo dos pais dele, e que frequentam a casa de Antônio e que dizem que Antônio é como se fosse um filho para eles. Os pais de Antônio não entenderam, mas ele não queria ficar na casa desse casal amigo dos seus pais. Então essa primeira leitura, ela resgata alguns elementos. A violência sentida, a impotência de pais num ritmo necessário da vida, a solidariedade de uma pessoa próxima, mas na sensação do menino tão incapaz de protegê-lo. A força da violência. Então, eu estou um pouco emocionado, porque eu ainda sinto como as crianças que passam por essa situação, elas ficam desprotegidas. Como nós adultos, como nós adultos não conseguimos perceber isso e como isso sofre, quer dizer, como isso provoca dor e provoca sofrimento, e como o silenciamento tem sido constante. Então, acho que quando eu escrevi Antônio, eu me coloquei muito na condição dessas crianças e isso me toca profundamente. E agora vendo o vídeo
E olhando algumas impressões dos meninos, eu fiquei pensando nisso. E pensando também porque eu escrevi esse texto, que é a literatura, e ele já por 2 vezes, grupos de teatro me procuraram, querendo montar o texto. Eu não sei nem porque ainda não foi montado, acho que ainda porque não chegou o momento. Mas ainda agora, a leitura do Maurício e vendo os meninos, me ocorre isso. Acho que esse texto ele pode falar também pelo teatro e pode certamente colaborar com o empoderamento dessas crianças, para que elas não sofram tanto, porque pelo menos elas consigam falar sobre a dor.